Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $69.270. Bitcoin que não consegue passar dos 72k e tem queda na madrugada. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando se muda alguma coisa na nossa estratégia e o que a gente espera para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no 4 horas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse padrãozinho aqui que acabou, a gente não conseguiu romper para cima com força, né? A gente inclusive está tentando romper para baixo agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar um pouco sobre possíveis oportunidades aqui em zonas de retração. Depois a gente faz uma atualização aqui dos indicadores de sentimento, como que eles estão, quais são as principais probabilidades para o momento, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no 4 horas, né? E no 4 horas, caras, quando a gente analisa aqui o que está acontecendo, a gente vê de maneira muito clara que a gente realmente teve dificuldade para passar desses $72 mil, não conseguiu passar. E aqui continua sendo a zona de resistência que a gente precisa passar para ver novas máximas no Bitcoin. Passou desde 72, a gente deve ver testes e quem sabe uma nova máxima, afinal não tem tanta resistência assim nesse momento, né? A gente tem uma resistência meio chata até 72, tem muito volume na região, mas passando daqui, caras, a região do 73.900 do topo, da topo histórico, não é uma região tão importante assim, tá bom? É claro que a gente pode ter um topo duplo aqui, mas seria só se a gente tivesse muita compra nessa região, que não me parece o mais provável, tá bom? Então, a principal resistência para mim nesse momento é a região do 72. Passou daqui, a gente deve ver teste e rompimento da máxima. Além disso, eu destaco para vocês que a gente tem alguns suportes nessa região aqui que a gente está brigando agora, tá? Esse $69 mil até a região aqui do 68 e tal, é uma zona de suporte importante e é uma zona onde, na minha opinião, a gente pode começar a ter uma zona de relação risco-retorno para pensar num long, tá? Porque a gente está numa tendência de alta aqui em praticamente todos os tempos gráficos. Nesse momento, vocês podem ver que a gente está testando a média no 4 horas aqui. Se eu traçar um Fibonacci, vocês vão ver que o preço nesse momento ó, não está ainda em 0,382, mas está bem próximo, né? Justamente essa região ali, próxima dos $68 mil, é onde a gente começa a ter uma boa relação risco-retorno para compras. Seja a alteração nesse Fibonacci dos fundos, ou seja desse fundo importante aqui dos $62.300, tá bom? Então, nesse momento, eu fico de olho para testes dessa região próxima dos $68 mil como possíveis longs para o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Vocês sabem que, na minha opinião, não há compra de longo prazo aqui no Bitcoin, afinal, nesse momento, a gente tá muito esticado quando a gente olha no semanal, mas quando a gente olha no curto prazo, a gente pode sim ter um long daqui para estopar ou abaixo dos 62 ou abaixo do fundo ali próximo dos 60, tá bom? A gente vai discutir isso dentro do programa de membros e dentro também do live trading, beleza? Então, para mim, nesse momento, não é muita coisa que fazer no Bitcoin, nem como investimento, nem como trade. Se a gente for no 68, a gente pensa num long a partir daqui, tá bom? Eu acho que a gente teria problemas aqui, cara, se a gente perdesse suportes mais abaixo, tá bom? Me surpreenderia, o preço perdeu $65 mil, tá bom? Acho difícil a gente romper essa região para baixo. Mas se romper seria um mau sinal, né? A partir daí a gente teria esse suporte desses fundos, mas não seria meu cenário base, tá bom? Eu acho que meu cenário base é realmente a gente encontrar suporte aqui e voltar para tentar fazer esses rompimentos de máximas aqui, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar é o sentimento, tá? No sentimento a gente tem dois pontos. O primeiro, a gente tem um long short ratio que subiu, tá em 1,56 nesse momento, mas sinceramente não me preocupa muito, porque a queda, ela tá sendo feita com queda no Open Interest. O Open Interest não está subindo quando a gente cai, então isso é um sinal de que apesar de esse aumento no long short ratio não ser positivo, a gente de maneira muito clara não está sendo confirmado pelo Open Interest, então não me preocupa, tá? Outro ponto que eu vejo como positivo nesse momento aqui é que o nosso CBD tem uma divergência bullish, né? Então a gente está no menor patamar aqui em muito tempo, tá bom? Sendo que o preço está num patamar acima, né? Então isso aqui, de maneira bem clara, é uma divergência bullish. Isso está acontecendo porque toda hora que a gente está tendo quedinhas, muitas pessoas estão vendendo no mercado, muitas pessoas estão sendo liquidadas, tá bom? Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre ordens de instituições, eu destaco para vocês que não tem tanta ordem igual estava ontem, mas nesse momento tem algumas ordens grandes também, justamente no 69 até o 68, tá bom?
É justamente aqui no 68 que eu vou pensar num long a favor da tendência de alta no Bitcoin. Ao mesmo tempo que terem tirado essas ordens não é muito bom, ainda tem algumas, tem muito mais ordem do que acima, que não tem praticamente nada, tá bom? Tinha um pouquinho ali no 70 e pouco, mas tiraram já. E quando eu olho para cima também não tem absolutamente nada. Então eu vejo que a situação no Bitcoin é positiva, tá bom? Talvez a gente demore um pouco mais para ir tentar fazer esses rompimentos, mas eu continuo acreditando que a maior probabilidade é encontrar suporte em algum lugar aqui até o 65 e continuar a tendência de alta, beleza? Esse curto prazo aqui não há muito o que fazer, apesar de eu continuar otimista. Realmente, essa quedinha aqui, né, que a gente teve nessa madrugada não foi muito bonita. Foi uma quedinha, assim, que demonstrou um pouco de fraqueza, né, mas que, na minha opinião, pode dar oportunidades nesse long um pouquinho, num prazo um pouquinho maior, e também acredito que vai dar oportunidades a gente fazer acumulações em altcoins, beleza? Então fiquem atentos aí ao programa de membros. E se você não é membro ainda, cara, aproveita e se torne um membro, beleza? Show de bola, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e a gente se vê na live de membros hoje às 8 horas e dependendo da volatilidade num vídeo lá para 7h30. Um forte abraço.